Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui com a gente para mais um estudo da Bíblia nas nossas sextas-feiras, logo após aí o pôr do sol, ou dependendo da região que você está, pouco antes do pôr do sol, mas ali, 6:30 da tarde, no horário de Brasília, nós temos quase todas as sextas-feiras a nossa classe bíblica chamada A História de Deus, onde nós estudamos a Bíblia com uma história só, uma história contínua de redenção, de salvação, onde Deus é o personagem principal e, claro, nós também fazemos parte dessa história como os coadjuvantes, mas ainda assim nós somos aqueles que são fruto do amor e da graça de Deus, desse herói, do grande herói dessa história que se chama Deus, que se chama Jesus. Tá certo? E no estudo dessa semana, no estudo de hoje, né? Nós estamos aqui na série sobre os profetas menores e hoje nós vamos estudar sobre o profeta Abacuque. A gente está numa série aí de livros que talvez você nunca tenha aberto, você nunca tenha lido, mas que com certeza o livro de Abacuque tem vários versos que possivelmente você conhece, mas talvez você nunca leu o livro de Abacuque, nunca parou para entender a história, a estrutura do livro de Abacuque. Vai ser um estudo muito interessante, eu tenho certeza, você vai gostar bastante. Então fica aqui com a gente, porque esses profetas menores, com livros pequenos, que você acha que não tem nada a oferecer, que tem uma leitura chata, incompreensível, eles são pequenas pérolas, pequenos tweets de Deus, digamos assim, com bastante sabedoria, com bastante amostra da soberania e da graça de Deus nesse plano de redenção. Tá certo? Então, vamos lá para o nosso estudo dessa semana. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, você pode começar do iniciozinho lá de Gênesis. Só você clicar aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar a playlist A História de Deus com todos os vídeos, todas as aulas já publicadas. E aí você pode maratonar à vontade, pegar aí sábado à tarde, assistir 2, 3 aulas, e aí você alcança a gente, porque nós estamos esse ano finalizando o Antigo Testamento, né? A gente vai ter acho que mais umas 5 ou 6 aulas, talvez, e a gente encerra essa semana, ou esse ano, o Antigo Testamento. Nós vamos ter uma série especial de transição, que mais para frente eu vou dar mais detalhes, porque ainda não está finalizada. E ano que vem, meados ali do primeiro semestre, abril ou maio, nós iremos voltar com as aulas com o Novo Testamento, a partir ali da versão de Mateus, no primeiro evangelho da Bíblia, para a gente poder estudar essa nova seção, essa nova parte da Bíblia. Tá certo? Então vamos lá para o nosso estudo. Abacuque, esse livro tão interessante, você vai ver como é que ele é bastante interessante. E só para a gente localizar aqui novamente na história, o livro de Abacuque, você vai perceber que ele está aqui junto com Jeremias, né? A gente estudou semana passada sobre Naum, que é um pouquinho antes de Jeremias, mas Abacuque ele tem o seu ministério praticamente em paralelo ali com Jeremias, e ele então, assim, ele está bem ali no limiar do exílio, do cativeiro babilônico que está chegando, né? Jeremias é alguém que ele vai experimentar é, os efeitos ali Ele não chega aí para o exílio babilônico, mas ele vai é, enfrentar os efeitos da invasão babilônica em Israel. Então, Babilônia tá para chegar ali, para poder levar cativos o pessoal de Judá, e Abacuque ele vai falar um pouco sobre isso, e bastante da experiência que ele tem nesse livro é sobre esse fato, sobre Babilônia estar vindo para executar o juízo da parte de Deus. Tá certo? Então, localizado historicamente aqui Abacuque, vamos então para o contexto e para o autor. Então, livro de Abacuque, a gente sabe muito pouco sobre Abacuque, além das informações que o próprio livro dá, né? Que é basicamente o seu nome, Abacuque. É isso basicamente que a gente sabe sobre esse profeta, e claro que ele viveu pouco tempo depois de Naum, que foi o livro que a gente estudou na semana passada. Então a gente está aqui no final do século 7 antes de Cristo, chegando ali quase no século 6, então como eu falei, tá às vésperas ali da invasão babilônica. E essa, claro, era uma época muito difícil para o povo de Israel. Era uma época que o povo estava enfrentando essas grandes ameaças, né, que vinham desses inimigos de Israel, o reino de Israel em si, né, eles já tinham sido invadidos ali basicamente pela Assíria e destruídos, né, mas agora um novo inimigo está surgindo, né. Então, diferente de Naum, que está preocupado com essa invasão, Abacuque, a princípio, ele não está preocupado com os inimigos de fora. Naum e outros profetas, eles falam, olha, os nossos inimigos que estão vindo aqui e tal, né? Mas o que a gente percebe aqui é que a Síria, ela já não é mais uma ameaça, né? E aí, Abacuque, ele vai olhar para o próprio povo, para o que está acontecendo dentro do próprio país, né? Dentro de Judá.
o país de Judá, que é o Reino do Sul, já que o Reino do Norte já se foi há muito tempo, e ele começa a olhar para os problemas que aparecem dentro do seu próprio país. O povo, ele é simplesmente cada vez mais violento, ele não obedece às leis de Deus, ele se afasta de Deus mais e mais. Os profetas avisaram, os profetas denunciaram os pecados e parece que Israel não tem jeito, ele se torna cada vez mais violento. E aí Abacuque, ele ora a Deus no primeiro capítulo, pedindo a Deus por justiça. Ele falou: Senhor, até quando o Senhor vai deixar isso acontecer, deixar o seu povo perverter a justiça desse jeito? Né? Então, Abacuque, ele ora sinceramente a Deus, pedindo para que Deus tenha piedade e faça aquilo que é correto para poder endireitar o seu próprio povo. Claro que ele não está querendo acusar de graça que o povo, mas ele quer que a justiça seja feita para que o povo se converta dos seus maus caminhos. Então, o grande tema aqui do livro de Abacuque, de fato, é a justiça de Deus. Como você já deve perceber, né, esse é um tema recorrente nos profetas em geral, mas a gente vai focar aqui mais uma vez, né, no livro de Abacuque, na questão de Deus e a sua justiça. E para a gente poder entender um pouco melhor a estrutura aqui do livro de Abacuque, a gente vai dividir ele em 3 perguntas principais que vão nos guiar no decorrer desse livro. E a primeira dessas perguntas é: como é que eu posso confiar na justiça de Deus quando parece que nem o próprio Deus se importa com a sua justiça? E é exatamente isso que aparece nessa primeira oração de reclamação de Abacuque, digamos assim, logo no começo do livro. Vamos ler juntos aqui? Ele diz o seguinte, a partir do verso 1: sentença revelada ao profeta Abacuque. E aí ele começa a dizer: até quando, Senhor, clamarei, pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando eu gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Basicamente, Abacuque, ele começa a olhar nas ruas, ele vê a lei de Deus sendo negligenciada, ele vê todas as violências e injustiças que são feitas no próprio povo de Deus. Ele olha para a liderança, que deveria ser a guia espiritual de Judá, e ele vê corrupção. Né? Por isso ele fala: a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é distorcida. Então, quando a gente vê esse clamor de Abacuque, a gente percebe a situação que está o reino de Judá. E parece até que ele está descrevendo os nossos dias, né? A gente olha ao nosso redor e vê: ninguém cumpre a lei, a justiça é distorcida, as pessoas, elas são cada vez mais corruptas, pensando cada vez mais em si, agem apenas em benefício próprio. Você vê que isso data de muito antes de a gente ter essa realidade, por exemplo, no nosso país e no mundo inteiro em geral, né? E Abacuque, olhando isso, fazendo esse diagnóstico, ele vai questionar por que é que Deus, ele permite tanta coisa errada entre o seu próprio povo. Porque, ok, quando eu olho para os outros povos e vejo corrupção, é de se esperar, eles não têm Deus, eles não servem a lei de Deus. Mas o seu povo, o povo da aliança, o povo que foi chamado, que foi instruído, que teve os profetas, por que que existe tanta coisa errada no meio do seu próprio povo? Então, Abacuque, ele vai basicamente perguntar para Deus isso: olha, como é que pode haver justiça no meio do seu povo? Como é que pode se esperar que o seu povo ande em retidão quando parece que nem o Senhor se importa? Porque nada está acontecendo. Parece que as pessoas cometem erros, cometem graves pecados, e elas seguem impune com tudo isso. Né? Então, o profeta, ele observa essas coisas erradas e ele até faz as observações corretas, ele até tem a percepção adequada do que está acontecendo, só que ele acaba chegando às conclusões erradas, que é: Deus, ele não está nem aí para o que está acontecendo. Deus, ele não está nem aí, ele simplesmente nos abandonou à nossa própria sorte, porque afinal de contas nós somos maus, então ele não quer saber de exercer a sua justiça. Só que aí, ainda no capítulo 1, Deus, ele vai responder à oração de Abacuque, dizendo que, na verdade, não é que Deus aceita o que está errado. Ele diz: olha, eu vou agir para que a justiça seja feita, eu vou consertar os pecados entre o povo de Judá. Só que a resposta que Deus dá para Abacuque, ela não é satisfatória, porque ela traz ainda mais surpresa e ainda mais confusão na cabeça de Abacuque. Que veja, Abacuque está reclamando que existe mal, que existe injustiça, que existe pecado no meio do povo. E Deus fala: eu vou fazer justiça, eu vou intervir no que está acontecendo. E aí ele diz: olhem, Deus no caso, olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal
que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Ele fala assim, nossa, Deus vai intervir e vai fazer uma obra maravilhosa, né? Que obra maravilhosa é essa? Que obra é essa de se admirar? E ele diz, pois eis que eu trago os caldeus. Quem são os caldeus? São os babilônios. São o povo da Babilônia, os caldeus. Eis que eu trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Você imagina o choque de Abacuque nesse momento, né? Ele pede a Deus por intervenção, ele pede a Deus para entrar na história de Judá mais uma vez e corrigir aquilo que está errado. E, para sua surpresa, Deus fala: não, pode achar que eu vou fazer isso sim. Eu estou mandando os babilônios para poder exercer a minha justiça. Então, essa é a grande questão aqui que Abacuque enfrenta logo no começo do seu livro, né, que ele coloca. Ele até entende que Deus ele tem poder para acabar com a injustiça que existe aqui em Judá, com toda essa perversão da lei, com todo esse pecado que o povo tem cometido. Só que aí Abacuque vai ter muita dificuldade de conciliar isso com a realidade ao seu redor. Ok, Deus tem poder para acabar com a injustiça, ele tem poder para corrigir o mal, mas eu olho ao redor e não entendo o que está acontecendo, porque parece que ele não está fazendo nada. Então Abacuque ele acredita que as injustiças que ocorrem no meio do povo, elas não condizem com o caráter de Deus. Deus ele é bom, ele é justo, ele sempre constrói, ele nunca destrói. Deus ele é bom, ele é misericordioso, ele ama a justiça. Só que aí Deus avisa que Judá será punida pelos babilônios, pelos caldeus. E aí isso deixa Abacuque maluco. Porque se Deus está querendo trazer a justiça, por que você vai trazer um povo ainda mais ímpio? E aí a descrição aqui no restante do capítulo 1 em relação aos caldeus. Diz aqui, olha, por exemplo, no verso 9. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta a areia. Verso 11. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Então essa descrição dos caldeus ela é muito preocupante para Abacuque. Porque se a coisa está ruim no meio do povo, se a injustiça está imperando, se não há temor a Deus, imagina quando os babilônios vierem. Vai ser muito pior, porque eles não só não temem a Deus, mas o Deus que os babilônicos adoram é a violência. Eles fazem tudo na base da força. Então, esse plano de Deus ele é tão inesperado que Abacuque não consegue entender o que está acontecendo. Ele fala assim, Deus, mas como assim os babilônios? Os babilônios não, Senhor, eles são conhecidos amplamente pela sua perversidade. O Senhor quer corrigir um erro com outro erro? Isso não faz sentido. Então, Abacuque ele fica ainda mais confuso com a resposta de Deus do que antes dele começar a orar. Né? Ele fica ainda mais perturbado, porque, cara, como é que eu vou conciliar isso? Como é que eu vou conciliar a justiça de Deus com a impiedade, com a perversidade do povo da Babilônia? Então, se a primeira dúvida que Abacuque tinha, que é como é que pode haver justiça quando Deus parece não se importar? Ele ora, ouve a resposta de Deus e agora surge uma nova pergunta na sua cabeça que vai guiar a segunda sessão do livro. Como é que eu posso confiar na justiça de Deus quando ele age de um jeito tão estranho? E claro, assim, um jeito estranho é um jeito que eu não entendo, que eu não consigo explicar, que eu não consigo conciliar. Né? A gente muitas vezes pede a intervenção divina, mas a gente já sabe exatamente como Deus tem que intervir. A gente já tem na nossa cabeça certinho o que Deus tem que fazer. E a gente se surpreende quando ele faz aquilo que ele quer fazer, porque ele é soberano. E aí frustra os nossos planos. Mas claro que os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Mas isso deixa Abacuque totalmente confuso. Como é que eu posso confiar em Deus e na sua justiça quando tudo que ele faz é tão difícil de entender? Afinal de contas, assim, Deus está dizendo aqui que vai corrigir as injustiças, mas usando justamente um povo ainda mais injusto que os judeus, que são os babilônios. Então, como é que isso pode ser justo? Corrigir a injustiça com outra injustiça. E aí, os versos 12 a 13, ele vai clamar novamente, dizendo: Não és tu, ó Deus, desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, aquele povo, os babilônicos, Senhor. O Senhor que é santo, é Senhor sobre tudo desde a eternidade. E a gente só está vivo por causa que o Senhor é santo. O Senhor quer trazer santidade para o seu povo e corrigir as injustiças,
trazendo esse povo, esses babilônicos terríveis, para executar juízo sobre nós. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem toleras a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Basicamente, assim, a grande inquietação de Abacuque é o seguinte: Deus, o Senhor vai mandar um povo pior do que a gente? E essa é uma tendência muito grande nossa, né? A gente sempre nos compara com a injustiça dos outros. Senhor, eu sei que as coisas estão ruins pro meu lado, eu sei que eu sou uma pessoa não muito boa, mas o senhor já viu meu vizinho? O senhor já viu meu chefe? Você já viu aquela outra pessoa? Né? Eu tô sofrendo mais, mesmo sendo mais justo do que aquelas pessoas, e quando a gente fala mais justo do que os outros, a gente tá falando, na verdade, eu sou menos ímpio do que o outro. Porque nós somos maus de fato. E Abacuque que ele tenta fazer essa reclamação. Ele falou assim: Senhor, o senhor quer corrigir um mal com o outro, assim, nós somos mais justos do que esse povo e o Senhor quer usar esse povo mais ímpio para nos corrigir. Então, assim, para resumir a nossa conversa, a nossa exposição até aqui, Abacuque ele começa perguntando a Deus: por que o Senhor não faz nada diante das injustiças do seu povo? Essa é a primeira pergunta dele. Por que o Senhor fica calado em silêncio, deixando os maus prosperarem, enquanto os justos sofrem no meio do seu povo? E aí Deus responde: Abacuque, eu me importo sim. E eu vou corrigir esse problema, e por causa disso eu estou mandando para você os babilônios. E aí Abacuque fica maluco e reage: mas Senhor, se o Senhor vai corrigir a injustiça no meio do seu povo, o Senhor vai mandar um povo ainda mais injusto? Os babilônios. Como é que isso pode corrigir o problema que está acontecendo aqui? E aí a resposta final de Deus, ela é muito clara. Ele diz: olha, eu sei como são os babilônios. Eu não estou fazendo as coisas sem pé nem cabeça, eu tenho um plano. E depois de usar os babilônios para corrigir Judá, eu também vou julgar os próprios babilônios pelo mal que eles vão fazer. Eu sou soberano sobre todas as nações. E o mal que os babilônios já irão executar, eu vou usá-los para os meus propósitos, e depois eu vou julgá-los pelo mal que eles resolveram executar. Eu só vou permitir que eles exerçam o meu juízo por um tempo determinado. Então, ele deixa claro que a sua justiça ela acontece no seu próprio tempo, no tempo dele. Não do nosso. Ele faz as coisas do jeito que ele bem entender, porque ele é Deus, ele é soberano sobre tudo. Ele irá agir, ele irá executar a sua justiça, mas a seu tempo e ao seu modo. E não cabe a nós questionar, cabe a nós confiar. E aí, ele vai relatar aqui no capítulo 2, versos 2 a 3. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, você vai lá, pega uma tábua gigante, anota essa mensagem que eu vou te dar para todo mundo poder ver. Qual mensagem? E aí ele diz que a visão, essa mensagem que ele vai passar para ele, ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. O que eu estou dizendo, Abacuque, você pode ter certeza que vai acontecer, porque eu sou Deus e eu cumpro aquilo que eu prometo. Então ele fala: olha, mesmo que pareça demorar, mesmo que pareça que eu não estou agindo, que está demorando, espere, porque certamente virá e não tardará. Muitos pregadores eles usam essa frase, esse verso aqui para falar da volta de Jesus, mas é que basicamente Deus está falando para Abacuque sobre a execução da sua justiça, dos seus planos de redimir e acabar com o mal. Claro que isso vai se cumprir definitivamente com a volta do nosso Senhor, com a volta de Deus, de Jesus Cristo, mas aqui ele está dando uma mensagem clara para Abacuque: Abacuque, você acha que eu não estou agindo porque o mal ele está acontecendo diante dos seus olhos, mas o mundo é assim, porque o mundo entrou em rebelião contra mim. Se eu for destruir cada um que se rebelar contra mim instantaneamente, não sobra ninguém. Esse papo de que eu estou mandando pessoas que são menos justas do que eu, isso não quer dizer que Judá seja justa. Judá merece o seu castigo por causa de tudo aquilo que os profetas já disseram anteriormente. Se desviaram da lei, quebraram a aliança, fizeram tudo de errado. Então eu estou executando a minha justiça. Pode parecer que está demorando, pode parecer que eu estou em silêncio, que eu não estou agindo, mas eu irei executar a minha justiça no tempo certo. E aí, no verso 4, ele vai falar essa frase maravilhosa que o Novo Testamento vai usar muito depois, no verso 4 do capítulo 2. Eis que a sua alma está orgulhosa, né? O soberbo. A sua alma não é reta nele. Aquele que é orgulhoso, aquele que acha que pode resolver as coisas pela violência, né? Lembra lá
do contraste que ele fala lá, né? Aquele cujo Deus é a violência, aquele que confia em si mesmo, que busca seus próprios interesses. Essa pessoa, essa nação, a alma dela é orgulhosa. E quando a pessoa é orgulhosa, quando uma nação é orgulhosa, a alma dela não é reta na justiça divina. Mas aí ele diz: porém o justo viverá pela sua fé. Aquele que é justo de verdade confia no que Deus está fazendo. Confia na bênção e na proteção e na provisão divina de que o mal será julgado, de que o mal será aniquilado e Deus irá executar ao seu próprio tempo e debaixo da sua soberania aquilo que ele julga ser melhor. Então, assim como Abacuque, todos nós, a gente quer que a justiça de Deus aconteça logo, especialmente quando a gente vê tanta coisa errada ao nosso redor. Basta você entrar nas redes sociais, assistir alguma notícia, né, na internet, no YouTube, sei lá, você vai ver o tempo todo coisa errada acontecendo. Políticos votando por seu próprio interesse, desviando dinheiro da população para usar para o seu próprio benefício. Pessoas buscando cada vez mais enriquecer e usando métodos escusos, explorando as pessoas para aumentar as suas riquezas pessoais. O ser humano, ele é corrupto em si mesmo. E não há um justo sequer, a Bíblia vai dizer. Mas a gente tem essa tendência de falar assim, não, Deus ele precisa julgar a injustiça. Mas a que está acontecendo na minha frente, não a que eu estou promulgando, a que eu estou sendo parte dela. E aí quando Deus fala, não, primeiro eu vou castigar o meu próprio povo. Eu vou julgar o meu próprio povo. Não, Senhor, mas os babilônios não. Então, a gente quer que a justiça aconteça logo, só que Deus ele responde que o seu juízo, a sua justiça vai vir no tempo certo, vai vir no momento que ele julgar adequado, porque Deus ele está trabalhando conforme o seu próprio plano de sabedoria e ele sabe o momento certo de agir. Se ele agir antes ou se ele agir depois do momento em que ele agirá para uma determinada situação, não irá acontecer aquilo que ele deseja que aconteça. Não vai atingir o maior número de pessoas, não vai promover a maior quantidade de justiça dentro daquilo que é possível na nossa realidade de pecado, de rebeldia, sem destruir pessoas que talvez mais para frente terão chance de redenção. Então Deus sabe o momento certo de agir. Então, no meio de toda essa espera pela justiça divina e pela intervenção de Deus na história, Deus ele dá uma orientação muito importante para nós. Qual que é o meu papel como pessoa justa? Viver pela fé. Confiar que ele está fazendo aquilo que é o melhor para nós. O justo vive pela fé. O justo confia de que Deus irá agir no momento certo e da forma correta. Então, enquanto a justiça completa e definitiva, né, que os profetas todos anunciam, enquanto ela não vem, aqueles que realmente buscam o que é certo, buscam servir a Deus, buscam confiar nele, precisam confiar em Deus e manter a esperança nele. Precisam entender que ele está agindo para o nosso melhor, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, ou seja, aqueles que são justos. E aí no restante do capítulo 2, Deus ele vai descrever para Abacuque a Babilônia de uma forma muito negativa para mostrar que ele está ciente dos pecados da Babilônia. Ele mostra que eles eram pessoas idólatras, arrogantes, gananciosas, viciadas, e tudo isso em si já é uma espécie de punição, como Paulo vai falar em Romanos, né? A forma como eles vivem e agem já é uma punição, porque eles só estão causando mal a eles mesmos. Só que aí depois de usar a Babilônia para corrigir Judá, como ele está prometendo aqui para Abacuque, Deus ele promete que os próprios babilônios vão ser derrotados, eles não vão durar para sempre. E isso a gente vê, né, no livro de Daniel, como é que Daniel vai mostrar que todas essas nações elas estão fadadas à destruição e de que só o reino de Deus no final, com toda a justiça plena, com toda a bondade plena, irá corrigir o mal e se definir para sempre. Mas aqui ele vai fazer um diagnóstico, né, do povo da Babilônia. O povo que roubava seria roubado. Tudo o que eles construíram de modo injusto, derramando sangue, vai se voltar contra eles mesmos. Vai acusá-los do mal que eles fizeram. No fim, toda a violência deles vai ser inútil. Eles vão ser vítimas daquilo que eles mesmos promoveram. O destruidor será destruído e aqueles que criam ídolos ficarão sem nada. Eles serão desamparados por confiarem nas coisas erradas. Então, o que a gente percebe aqui no livro de Abacuque é aquilo que a gente já percebeu na maioria dos profetas, especialmente lá em Daniel, de que essa descrição da maldade, da injustiça, ela não é uma coisa exclusiva do reino da Babilônia. Quando Abacuque olha para os babilônios e fala, mas logo eles, como se houvesse coisa melhor no restante do mundo. A maioria das nações eventualmente acaba se tornando a Babilônia. É isso que a gente aprende lá em Daniel.
Sai Babilônia, entra os Medos e Persas, são tão terríveis quanto. Sai os Medos e Persas, entra a Grécia. Sai Grécia, entra Roma. Sai Roma, entra os países que hoje estão o tempo todo atacando uns aos outros, promovendo a injustiça, a guerra, a violência. Então, a resposta que Deus está dando aqui para Abacuque, na verdade, é uma promessa e uma descrição para todas as gerações futuras. Para nós. De que nós precisamos confiar de que Deus está no controle da história. E que essas nações rebeldes, elas terão seu fim, elas não vão durar para sempre. Mesmo que pareça que Deus está demorando, ele não está demorando. Ele irá agir no momento certo. Essa coleção de práticas ruins não é exclusividade da Babilônia, ela faz parte da experiência humana. Ela faz parte de todos nós. A maioria das nações, a maioria das pessoas, ela acaba repetindo sempre os mesmos erros, confiando na sua própria força, nos seus próprios recursos, sendo movidos por corrupção, ganância, injustiça, agindo por violência, opressão, fazendo os outros se submeterem às nossas vontades. Quem é mais forte, manda. E aí a resposta de Deus a Abacuque, ela não serve só para aquele tempo, ela serve para as pessoas de todas as gerações, ela serve para nós que vivemos num mundo dominado por essas novas Babilônias. Só que será que Deus ele vai permitir para sempre esse ciclo de violência, de impérios injustos surgindo, caindo, um atrás do outro? Será que esse padrão de injustiça que passa de uma nação para outra, será que isso nunca vai ter fim? E é isso que Deus está falando. No meio dessa série de juízos aqui que ele derrama sobre Babilônia, né, os 5 ais, ai dessa nação opressora, ai daqueles que juntam dinheiro na base da violência, que escravizam outros, ai, proferem uma série desses ais, uma série de juízos. E aí Deus ele interrompe o seu discurso desses ais contra a Babilônia para lembrar para Abacuque o que é realmente importante. Se o profeta ele acha que Deus ele foi injusto ao lidar com seu próprio povo, ele pode ter certeza de que o Senhor também fará justiça contra os babilônios. Deus irá corrigir todo o mal, inclusive daquilo que ele usa como instrumento para sua própria justiça. Deus ele conhece bem quem são os babilônios, ele não vai deixar isso impune. A grande questão é que Deus ele tem planos ainda maiores do que só Judá, do que só a Babilônia. Deus está no comando da história como um todo e ele vai realizar a sua justiça de uma forma muito mais plena e muito mais satisfatória do que simplesmente corrigir um erro aqui e ali. E é isso que ele diz aqui no verso 14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que coisa bonita. No momento certo, Deus vai agir de uma forma tão estupenda que o mundo inteiro vai conhecer sua glória, a sua justiça. Não só uma intervenção local aqui ou ali. O mundo se encherá da glória de Deus como o mar é coberto por água. E aí você olha para o mapa, o quanto de água o nosso país tem, né? O nosso mundo, o nosso globo tem. E aí você imagina a glória de Deus cobrindo toda a terra, é uma imagem muito bonita. Então essa promessa, ela só mostra pra gente que é a justiça de Deus, por mais que ela possa agora não estar clara diante de nós, ela vai triunfar no final. O mal será vencido pela bondade de Deus e o mundo vai conhecer o caráter do nosso Deus e a sua justiça de forma plena, de forma total. Seremos cobertos pela glória divina e a revelação de quem ele verdadeiramente é, do seu amor, da sua graça e da sua justiça. Então, Deus ele conclui a sua revelação para Abacuque aqui no fim do capítulo 2 com uma demonstração impressionante da sua autoridade. No meio de todo esse papo de que Abacuque está ali reclamando, Deus, mas os babilônios, Deus, mas o Senhor está deixando mal, Deus, mas quando é que o Senhor vai agir? Parece que o Senhor não ouve, parece que o Senhor não escuta, parece que o Senhor não vê o que está acontecendo. Aí agora que o Senhor respondeu, o Senhor disse que vai trazer os babilônios, e os babilônios são tão maus, são piores que a gente. É assim mesmo que o Senhor vai demonstrar justiça? Deus, quando é que o Senhor vai agir? É assim que o Senhor vai agir? Abacuque até agora só questionou. E aí no verso 20, Deus ele fala, Abacuque, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Você com certeza já ouviu esse verso num contexto de pedido de reverência dentro da igreja, né? Quando geralmente o púlpito, o pessoal entra no púlpito para começar o culto divino, o pessoal, o Senhor está em seu santo templo, o céu, mar, a terra, cale-se diante dele, né? E vós guardai silêncio perante Deus. Aqui nesse verso, o verso original, o sentido original desse texto, ele é muito mais do que um pedido de reverência na casa de Deus. O que Deus está falando aqui é que quando Deus entra no seu santo templo, e lembrando de outros estudos que a gente já fez até aqui,
lá em Daniel especialmente, assista a série de Daniel pelo menos para você entender um pouco dessa visão do que é o santuário. O santuário, o santo templo de Deus é muito mais do que esse prédio onde Deus se manifesta no meio do povo. Ele é uma ideia cósmica de uma realidade universal, de que representa o próprio trono de Deus. O santuário, o templo de Deus é onde Deus se senta para governar. É como se fosse a sala do trono, é a sala do trono. Então, quando ele diz, olha, Abacuque, Deus está no seu santo templo, fique calado diante dele toda a terra, o que ele está dizendo é, olha, o rei está sentado no trono, e quando o rei se senta no trono, ele senta para poder julgar, para poder corrigir as injustiças, para poder exercer a sua autoridade. Portanto, toda a terra deve ficar em silêncio diante de mim, porque eu estou julgando, eu estou no controle da história. O mal vai ter fim e eu irei restaurar toda a justiça novamente, como foi quando eu criei o planeta Terra de forma perfeita. Então, Abacuque, Deus ele está no comando de tudo. Ele é o juiz e governante supremo. Se o mundo ele parece dominado pela injustiça dos poderosos, parece que as coisas estão fora de controle, Deus aqui, falando para Abacuque, mas também falando para nós, está nos convidando a ficarmos em silêncio, ou seja, reconhecermos a sua autoridade, reconhecermos a sua justiça soberana. Ele está no controle de tudo. A mesma coisa vai acontecer lá no Salmo 73. Asaf, né, o salmista, ele começa a reclamar no salmo todinho. Ele passa o salmo todo reclamando, Senhor, eu estou passando mal porque tudo que eu consigo enxergar é injustiça. Eu olho para os bons e eles só sofrem, são perseguidos, passam por dificuldades. Aí eu olho para os injustos que fazem tudo errado e eles estão prosperando, estão enriquecendo, nunca enfrentam as consequências dos seus atos. E ele começa a falar que isso começou a fazer mal para ele, porque ele não conseguia entender por que Deus permitia isso. E aí, no meio para o final do salmo, Asaf ele diz: tudo isso fazia os meus ossos se secarem de angústia e de desespero, até que entrei no teu santo templo, entrei no santuário. E aí ali eu vi o destino final de cada pessoa. Por que Asaf reconhece isso? Porque ele vê Deus assentado no trono, ele vê Deus julgando, ele vê Deus reinando sobre a história. E isso traz paz e restauração na mente de Asaf. Esse sentimento que Asaf tem é o mesmo aqui que Abacuque está presenciando. O salmista ele só entende a justiça de Deus quando ele entra no templo e vê Deus, vê sua presença, sua glória julgando e reinando sobre toda a terra. Então, Abacuque lembra pra gente que nos momentos de confusão, nos momentos de sofrimento e dificuldade, é fundamental a gente parar e reconhecer que Deus ele vê tudo e ele governa de maneira justa. Ele está no controle de tudo. Do seu santo trono, do seu santo templo, ele vê toda a sua criação, ele sabe o que está acontecendo. Então, em vez da gente ficar desesperado porque nós não temos a visão de Deus e não conseguimos ver o que está acontecendo como um todo, o convite de Deus aqui em Abacuque é para a gente se silenciar, ficar em reverência na frente dele, não no sentido de ir para a igreja e ficar em silêncio ouvindo o pastor pregar. Claro, isso é importante, mas o que ele está falando é, esse silêncio é um silêncio de confiança, de não questionar a autoridade divina, porque ele está agindo. E nisso tudo, adorá-lo, porque ele está sentado no seu santo trono, guiando toda a história com eficiência e com sabedoria. E aí, quando o Abacuque escuta isso, esse espírito, essa sensação que Asaf, lá no Salmo 73, teve, de enxergar Deus sentado no trono, governando tudo com sabedoria, ele simplesmente resolve confiar. E aí a gente entra no capítulo 3, no capítulo final aqui de Abacuque. Após esse seu diálogo com Deus no capítulo 1 e 2, Abacuque então muda o seu foco no capítulo 3 para a última pergunta do livro. Como é que eu posso confiar na justiça de Deus, mesmo quando tudo ao meu redor parece errado? E esse último capítulo é uma oração de Abacuque a Deus que começa com um pedido. Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Tudo que eu já ouvi sobre o Senhor só me deixa assim, estupefato. Então, de tudo que eu vi nas histórias do Senhor agindo por meio do nosso povo, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. O que é esse aviva a tua obra? A gente canta, né? Senhor, aviva a tua obra agora em mim. Aqui ele não está falando isso no sentido do Espírito Santo vir e começar a ajudar a gente a fazer evangelismo. Não é isso que ele está dizendo aqui. Essa obra que Abacuque está pedindo para Deus realizar é aquela obra do Egito. É aquela obra quando Deus ele aparece, intervém na história, causando toda aquela destruição, trabalhando com braço poderoso, com mão estendida, para livrar o povo dos seus algozes, para trazer a restauração e a justiça e o livramento do seu povo. Então ele fala, olha, eu ouvi
a tua fama nas histórias do passado. Então, Senhor, aviva a tua obra. Aquilo que o Senhor fez lá atrás, faz agora, no decorrer desses anos. E no decurso da história, faz a tua obra conhecida. Apareça novamente para trazer a sua justiça. Então, ao fim do livro aqui, Abacuque ele simplesmente para de questionar a Deus sobre a injustiça que está acontecendo. Porque agora ele tem certeza de que Deus ele se importa. Como é que eu posso me preocupar com a justiça quando Deus não se importa? Ele se importa. Abacuque entendeu isso. E ele entendeu que ele vai agir de forma justa e poderosa no seu próprio tempo, do seu próprio jeito, de acordo com a sua soberania e perfeita vontade. Por isso ele pede: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra. Faz aquilo que o Senhor fez no passado. Mas por causa que todos nós, Senhor, somos maus, por favor, tenha misericórdia de nós. Exerça sua justiça, mas tenha misericórdia de nós. Abacuque entende que, assim, pedir por justiça simplesmente significa Deus ele vir e acabar com todo o mal. E nós fazemos parte desse mal. Portanto, ele pede, na tua ira justa, correta, de trazer a justiça, tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. E aí, na parte central do capítulo 3, o último capítulo aqui, Abacuque ele vê Deus agindo com poder e com justiça de forma a trazer o seu julgamento exatamente como Abacuque tinha pedido. E aí, quando Deus aparece, a descrição poética aqui é de que toda a criação reconhece a autoridade divina. O universo inteiro, todas as coisas criadas se curvam diante da justiça de Deus. E ele descreve no verso 3, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Tal qual ele havia dito a Abacuque no capítulo 2, né? Que a terra se encheria da glória de Deus como as águas cobrem o mar. E uma coisa interessante da gente notar aqui dos versos 3 a 15, você pode fazer essa leitura na sua casa, é como esses versos eles fazem referência direta ou até alusões aqui àquilo que acontece lá no Êxodo, né? No livramento, nas pragas, na abertura do Mar Vermelho, na destruição do faraó, né? Todos esses milagres, esses juízos sobre os inimigos e aquela passagem pelos desertos, né? Deus livrando, cuidando, interferindo. Olha só, verso 5. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Olha a descrição do poder de Deus sobre a própria natureza. Vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos de Midian tremem. Ele está descrevendo aqui a passagem do povo pelo deserto. E esses são os povos que cercavam o povo de Israel na travessia ali do deserto. Olha esse outro episódio aqui. O sol e a lua param na sua morada. Lembra lá de Josué? Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Tu sais para salvar o teu povo, o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Ele está se lembrando daquilo que Deus fez com Faraó lá atrás. Marchas com os teus cavalos pelo mar e pela massa de grandes águas. De novo, Deus libertando o povo na travessia do Mar Vermelho. É isso que ele está se referindo quando ele fala: Senhor, aviva essa obra. Aquilo que o Senhor fez no passado, faça agora. Você vê que a postura de Abacuque, ela muda completamente. Ele está convidando o povo para passar por essa experiência também, para nós passarmos por essa experiência também. Em tempos difíceis, Deus ele chama o seu povo a confiar na sua justiça. O justo ele vai viver pela fé. Ele vai confiar de que Deus sabe o que é melhor e ele vai agir no tempo certo. Na época lá de Abacuque, o povo tinha bons motivos para isso. Porque eles já tinham visto Deus ele tirar o povo lá da escravidão do Egito, estava na história do próprio povo. Eles já viram Deus agir com poder lá no Êxodo, mostrando que ele se importa, que ele faz justiça. Então, Abacuque ele evoca essa imagem do Êxodo do passado como essa esperança de que haverá um Êxodo no futuro. Por mais que o mal possa parecer que nunca vai acabar, Deus ele virá e ele vai derrotar o mal. Ele vai trazer a justiça para todas as pessoas. Ele vai resgatar aqueles que sofreram debaixo da injustiça, mas que confiaram nele. E é muito interessante a gente ver a forma como Abacuque ele vai reagir a essa chegada divina, né? A Deus trazendo essa justiça sobre tudo. O livro ele termina com Abacuque declarando que agora ele confia, ele tem certeza da justiça divina. Somente Deus ele pode fazer aquilo que é correto, independente das circunstâncias. Então Abacuque resolve confiar de que Deus está no controle de tudo. E aí ele termina com uma oração muito bonita, não de questionamento a Deus, não de querer ficar perguntando: Deus, por que o Senhor vai agir dessa forma? O Senhor... Não. Ele termina com uma oração agora de confiança e de agradecimento. E ele diz: ouvi isso
e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ou seja, eu vou ficar quieto agora, o Senhor está no seu santo templo. E eu vou aguardar pelo dia de que ele exercerá justiça sobre aquele povo que irá nos atacar. E aí ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza, e ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Olha que coisa bonita. O agradecimento que Abacuque tem em relação a Deus. Ele cita aqui as principais fontes da economia de Judá, né? As plantações, o cuidado de ovelhas, né? Ele está falando assim, olha, mesmo que a economia colapsar no país, mesmo quando tudo parecer o caos, ainda assim eu vou confiar porque Deus é a minha rocha e a minha salvação. Deus é que me faz ter a tranquilidade de poder viver a minha vida sabendo que Ele está no controle de tudo. Então, o livro de Abacuque é muito interessante quando você tem essa visão, essa leitura, porque ele mostra pra gente que a verdadeira alegria e confiança não está na fortaleza econômica, bélica, nesse senso de que tudo vai ficar bem porque o país está indo bem e tudo mais, não. Vem de esperar que a justiça de Deus vai se cumprir. Deus irá fazer o que é melhor para nós no momento certo. E Ele tem um propósito maior em tudo que Ele faz. A gente não consegue entender muitas vezes seus planos, mas Ele sabe o que está fazendo. E enquanto a gente espera, enquanto a gente não vê tudo acontecer, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, o nosso papel é confiar, porque o justo viverá pela sua fé. Essa alegria, essa confiança em Deus não depende das circunstâncias favoráveis. A economia está indo bem, a gente ter bons políticos no governo, votar no candidato certo, no candidato que ama os pobres, ou no candidato que é o candidato do cristão. Não. Está em confiar que Deus está no controle da história. Deus é soberano acima de tudo. E Ele vai exercer a sua vontade no tempo certo. E o justo deve viver por essa fé, por essa confiança. Não debaixo de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus ele é justo e de que ele vai fazer o que é correto no tempo certo. Abacuque ensina pra gente que vale a pena esperar pela resposta final de Deus. Vale a pena confiar de que ele irá trazer o melhor desfecho para a nossa história. E isso nos prepara então agora para a mensagem de Sofonias, que vai expandir um pouco essa ideia para nós no próximo estudo na semana que vem. Tá certo? Então confie em Deus, viva pela fé. Eu espero você na semana que vem para a gente fazer mais um estudo nessa série fantástica que são dos profetas menores. Tá certo? Se você ainda não assistiu os conteúdos anteriores, as aulas anteriores, clica aqui na descrição desse vídeo para encontrar a playlist desses estudos, né? Eles estão em sequência ali desde Gênesis, passando todos os livros até aqui, tá certo? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu curtir que ajuda bastante a gente para que esse vídeo seja divulgado para outras pessoas. E novamente, eu me despeço esperando você na semana que vem, certo? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.